Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Sobre o que eu não falei no jogo entre Fluminense e Bahia. Esse daí é o jogo 12º jogo válido pelo Brasileirão. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Pra quem não sabe, esse aqui eu não falei, ele não tá no pré e pós-jogo. Mas ele é tecnicamente do pré e pós-jogo porque eu falo sobre alguns jogadores que eu achei interessante de falar, de conversar com vocês. E a partir daí a gente faz um diálogo melhor. A primeira situação que eu acho que é importante falar é tanto do Marcelo quanto do Nino. Tá? Que eu coloquei logo aqui. Nino, jogador de seleção brasileira. O Vitor Lessa, ele fez uma tabelinha. Vitor Lessa não. O Vitor Canedo, ele fez uma tabelinha falando sobre os possíveis selecionáveis. Ele não colocou o Nino. Tipo assim, o Nino é absurdamente muito bom. Muito melhor do que qualquer outro jogador. Mas pra você ver só, né? Confusão inteira rolando. Crise anunciada pelo Gabriel Amaral e companhia. E aí você vai e é expulso num jogo em que ali era um pavio e que a torcida estava completamente hostil perante isso tudo que estava acontecendo. O que eu estou te falando é o seguinte: enquanto o Nino é a referência do que deve ser o futebol do Fluminense, ou seja, é referência de um futebol mais vistoso, é uma referência de um futebol mais alegre, nesse caso é a referência até mesmo do futebol do Fluminense, ele vai lá e é expulso. E o Marcelo fica no campo. Sabe, é aquela questão, né, do tipo, o Nino que deveria ser o cara que não deveria dar problema nenhum pro time, porque ele é o capitão, deu. E o problemático ajudou muito o time a conquistar mais essa vitória. É estranho, né? É essa dualidade, né, que a gente viu dentro do que foi dito pelo Gabriel Amaral e do que foi feito no jogo. A outra situação é o Pirani e o Keno. Eu falei pra vocês lá atrás. Eu vou colocar o Pirani nesse vídeo sobre o que eu não falei. Por quê? Porque o Pirani jogou muito. Eu falei pra vocês que o Pirani pra mim é um bom jogador. Ele realmente se mostrou muito melhor quando ele tá no meio. Na verdade, a história, o Diniz ele mudou completamente o trio ali. Quando ele colocou Martinelli mais recuado, colocou Lima de um lado e Pirani de outro, o Fluminense começou a conseguir ter mais mobilidade dentro de campo. E o Keno também teve. O Keno, mesmo espetado, ele teve mobilidade também. Para até mesmo ir pro meio, para se tornar um segundo atacante. Diversas vezes o John Ares estava lá, indo para um canto, e o Keno como segundo atacante. Ou diversas vezes o Keno estava lá como ponta e o John Ares como segundo atacante. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre ele e sobre o Lima também. Mas é isso, né? Tipo assim, eu tô falando sobre essa parte aqui específica. O Pirani e o Keno foram maravilhosos. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver no Fluminense. Porque a função deles, eles foram contratados exatamente para isso. Era só isso que eles têm que fazer. Que é tentar. E diversas vezes eles não tentavam. E por último, antes de a gente falar mais sobre isso, é justamente o Fábio e o Lelê. Eu não coloquei o Lelê aqui, mas eu vou colocar o Lelê aqui porque eu preciso falar dele. Enquanto o Fábio foi o melhor jogador em campo, de novo, garantindo a vitória, várias chances que realmente eu não sei como que o Fábio conseguiu agarrar, e foi o melhor do jogo. Isso é muito ruim. Já acho que é a terceira ou quarta vez que eu coloco o Fábio como o melhor do jogo. Em contrapartida,
eu não coloquei o Lelê como pior do jogo por conta do Nino ser expulso. Porque o Nino foi o pior do jogo por ser expulso. O Lelê é um cara que teve várias oportunidades e não marcou. Sabe, se a gente fala sobre várias oportunidades que o Bahia teve e que não marcou por conta do Fábio, que jogou uma barbaridade, a gente tem que também comentar sobre o Lelê. Ver por que ele não está conseguindo fazer esse gol. E sabe, de novo, se você tá com o Lelê em campo, uma das suas ações dentro do jogo é justamente tentar pegar um contra-ataque, é justamente tentar pegar aquela linha defensiva alta e meter no Lelê, pronto. Porque o Lelê vai conseguir ganhar. Não importa quem seja. Diversas vezes tentaram isso, diversas vezes mostrou que isso daí era efetivo. Então sim, enquanto um teve muitas chances e só concluiu uma vez, o outro barrou todas as chances do adversário. Menos um, que era impossível. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema do que eu não falei, se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais em questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense. Samuel Xavier, eu coloquei o Samuel Xavier sozinho aqui porque eu até poderia colocar o Guga, mas eu não vou colocar. Eu coloquei o Samuel Xavier sozinho, por quê? Porque eu acho que ele está sendo um jogador bem interessante, mas que eu acho que ele precisa de muito mais características do que ele já é dentro de campo. É engraçado que é notável que o Samuel Xavier dentro do futebol é um cara que ataca, mesmo o time tão recuando, ele tá atacando, não sei por que motivo. E de fato o Samuel Xavier, impetuoso, ofensivo, é muito vistoso. Agora, esse Samuel Xavier eu não tô gostando. O Samuel Xavier que realmente não bota a cara na situação. E o pior, quando ele bota a cara contra o juiz. Ele poderia ter tomado um vermelho, sabia? Reclamação assintosa, cartão vermelho. Ele fez isso. Tomou um amarelo. Preocupante. Preocupante. Sabe? É um jogador que tem a marca do Diniz lá de trás, porque o Samuel Xavier não é um cara normal no Fluminense. O Samuel Xavier é a marca do Diniz em campo. O Samuel Xavier só surgiu por conta do Diniz. E ele fazer isso como se fosse igual ao Diniz, na minha concepção, não vale a pena. Espero que ele mude, espero que o comportamento psicológico dele melhore. Ares e Lima. Se a gente falou de uma ponta, a gente vai falar sobre a outra ponta. Vou falar sobre Ares e Lima. Lima, de novo, um jogador que realmente tem as suas limitações, de fato. É um jogador que realmente serve muito mais para o controle de bola do que propriamente de qualquer outra coisa. E na minha concepção, o que faltou no Lima sobrou muito no Ares, e o que faltou no Ares sobrou muito no Lima. Que é o seguinte: o Arias, ele é um cara que realmente tentou muita coisa e não conseguiu muita coisa. E o Lima tentou pouca coisa e conseguiu muita coisa. Sabe, às vezes, entender que menos é mais e mais é menos é importante no futebol. E diversas vezes o Arias, vendo que ele estava com menos um, tentava fazer uma jogada porque era para ele resolver. Quando que todas as jogadas que foram gol do Fluminense, o Arias, as jogadas foram justamente de grupo. E é isso que eu falei muito lá no estádio. Eu falei assim, cara, o Fluminense precisa de grupo. O Fluminense precisa entender que ele é um grupo. Não é cada um fazendo cada um, não. Quando eles fizeram jogada exatamente de grupo, que é a marca do Diniz, eles fizeram um gol. Então, na minha concepção, tanto o Ares quanto o Lima é justamente a cara do que precisa de grupo.
E por fim, né, mas não também menos importante, como vocês sabem, Diniz e Eduardo Barros. E você sabe o que eu falei? Eu não sei, esse vídeo vai vir pra depois, não vai ser agora. Até por conta de muito pouco vídeo que eu posso lançar aqui. Eu lanço apenas 3 vídeos por dia. Mas é muito importante falar isso. Logo de cara. Existiu uma reunião dentro do Fluminense e reclamaram da postura do Eduardo Barros. O Eduardo Barros, ao invés de canalizar a energia dele dentro de campo, como que ele canalizou, e pra você ver só, né? Olha só como que ficou. O Marcão canalizava tudo que o Diniz informava no radinho. E o Eduardo Barros canalizava tudo dentro de campo. Eu até acho que isso me deu uma ideia. Por que o Diniz ele não se afasta dentro de campo e coloca o Eduardo Barros para falar? Eu gostei dessa alternativa. Deixa o Eduardo Barros se matar ali de campo. E deixa o Diniz falar assim, Diniz, você vai ficar aí sem falar nada e você só vai falando as coisas pra gente. E realmente empoderando os outros. A gente tá vendo que o Fluminense melhora e muito quando o Diniz empodera os outros. Então por que o Diniz não empodera o Eduardo Barros e começa a melhorar esse time? Empodera o Marcão. Você vai ver que o time vai melhorar bastante. Empoderamento. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.